Você sabe qual é a diferença entre um banco de dados gerenciado e um não gerenciado? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da diferença dos dois e por que, na minha opinião, um serviço gerenciado vale muito mais a pena. Então eu trouxe alguns itens que estão na tela, onde eu vou começar a fazer a comparação entre os dois. Então o primeiro ponto, galera, é a questão de suporte. Até antes de eu falar sobre essa questão de suporte, está claro para você qual é a diferença entre os dois? Bom, deixa eu falar um pouquinho. O serviço de banco de dados, quando a gente fala, independente do serviço, quando a gente fala que ele é gerenciado ou não gerenciado, o que ele quer dizer? Que o não gerenciado, você vai ter que instalar o serviço e monitorar ele e cuidar dele. O gerenciado é quando ele é gerenciado por alguém já. Então imagina, você tem um banco de dados não gerenciado, quer dizer que você vai ter que ter o servidor e você vai ter que ter o banco de dados. Se você precisar de um HA, você vai ter que ter outro servidor e um banco de dados e assim por diante. O serviço gerenciado não, você só tem o seu banco de dados e esse banco de dados tem um IP e você conecta nesse IP. Então essa é a principal diferença. E o gerenciado ele tem muitos benefícios, como por exemplo o suporte. Você tem um banco de dados e você não necessariamente precisa ter um especialista, um cara que manja muito desse banco de dados. Você pode ter só um banco de dados físico dentro de uma cloud, da cloud AWS, você tem um RDS, o seu MySQL, MariaDB, Postgres, você tem o seu banco de dados lá, ele roda, performa bem. Se tiver algum problema, você abre um ticket, a AWS ela vai fazer os patches, vai fazer backup, vai gerenciar tudo isso para você. Agora, no não gerenciado, você precisa ter um cara especialista no sistema operacional, um cara especialista no seu banco de dados, um cara especialista na rede, ou não, você não tem um especialista que também pode eventualmente correr um perigo de ter um ataque ou um dado seu vazar e assim por diante. E questão de complexidade, o serviço gerenciado, bom, com poucos cliques você cria um banco de dados. Já o não gerenciado é muito mais complexo porque você precisa ter um servidor, você precisa ter o seu banco de dados, você precisa ter patches, você tem que ter alguém que tenha conhecimento, fazer os patches, e tem que ter alguém com conhecimento para todos esses itens que eu vou falar agora em diante. Então leve isso em consideração dentro do item complexidade. Então imagina, você quer fazer backups. No banco de dados gerenciado, você vai lá no painel e você fala, olha, eu quero backup de X em X horas. Tanto um backup full como um point in time. O point in time seria o seguinte, você fala o seguinte, imagina, você roda um backup todo dia às 3 horas da manhã. Então, às 3 horas da manhã você tem backup. Quando você ativa o point in time, todas as alterações que eles tiverem, depois das 3, ele fica armazenado. Isso quer dizer que, se você precisar restaurar ele num horário que é às 3h47 da manhã, ele provavelmente vai conseguir alterar, porque é um point in time, então ele tem um backup do ponto que estava naquele momento. Então isso daí, imagina para configurar isso daí no não gerenciado. Para não gerenciado, você vai ter o seu servidor, você tem o banco de dados, você vai ter que ter um especialista que consegue configurar isso daí, que armazena esse backup em algum lugar, como por exemplo um S3 bucket. É impossível? Não é, mas talvez você não queira se envolver em tudo isso daí. Então às vezes ele não vale tanto a pena para você assim. Então tá bom, então a gente já viu que backups fica muito mais fácil dentro de um serviço gerenciado. Questão de HA, então galera, imagina você ter 2 servidores e você tem que ter um IP virtual, né? Um VIP que fica flutuando entre esses 2 servidores. Você vai ter que ter uma réplica entre os dois, uma réplica síncrona ou assíncrona, não sei. Vai ter toda uma complexidade. Diferente de um serviço gerenciado, como a AWS RDS, que você vai lá e clica e fala, eu quero um multi-AZ. E ele faz o quê? Ele cria uma réplica, ponto final. Se esse banco de dados cair, entra o outro no lugar e ponto final. Simples assim. E eu vou um pouco mais longe que isso. Se você quiser fazer read réplicas, então read réplicas são réplicas de leituras para aumentar a performance. Então, um banco de dados hoje ele não escala tão fácil quanto o servidor, mas você tem opções como read réplicas, que é o dividir para conquistar. Ao invés de você ter um super banco de dados, você pode ter vários outros banquinhos pequenos que eles só servem para leitura e não escrita. Então imagina, você tem aqui uma réplica síncrona, aí você vai lá e fala, ó, eu quero um read réplica. Você pode ter vários read réplicas, tá galera? E ele vai ter o banco de dados. Esse banco de dados são cópias desse daqui e ele tem réplicas assíncronas, ou seja, não é no mesmo momento que ele altera, ele leva alguns segundos. Ele não altera aqui e tem que esperar alterar esses. Não, ele altera aqui e esse daqui altera junto e esses daqui alteram depois. Então tá bom, isso daqui você consegue ter de forma muito fácil. Então imagina, você tem sua aplicação.
Sua aplicação, se ela faz uma leitura, uma função de leitura, ela não precisa ir no seu banco de dados principal. Isso daqui pode ser só para escrita, que é o write. Então, você vai fazer um update, um insert, beleza. Agora, se você vai fazer um select, por que não ir para esses outros bancos de dados? Então, fica muito mais fácil. É simples configurar isso. Imagina agora você ter isso daqui dentro do serviço não gerenciado, galera. Sem falar que tem a localização do data center, que eu não vou entrar nem nesse quesito. Mas imagina, você tem que configurar, você vai precisar, sem dúvida, um especialista muito bom para fazer isso daí, porque muitos não vão saber. Talvez um júnior, um pleno, não vão saber, vai ter que ser um sênior mesmo. E para ele perder alguns dias para fazer essa configuração também, porque não deve ser nada super fácil não, tá, galera? Então, beleza. Então, isso daí é a Read Replica. Além de Read Replica, o que mais nós temos? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Além de Read Replica, tem a questão de Firewall. Então, imagina, você tem que se preocupar em ter um Firewall no seu servidor. Então, aqui você tem que ter um Firewall aqui, um Firewall aqui, um Firewall aqui, para ajudar o seu servidor. Já dentro de RDS, não diferente de servidores dentro da AWS, mas no RDS você consegue configurar um Security Group. E esse Security Group você pode falar, ó, só a porta X que eu quero que saia. E aí ele vai só falar, a porta, por exemplo, 553, sei lá, alguma porta do seu banco de dados, 5549, eu acho que é, enfim. Mas dependendo do banco de dados que você está rodando, tem a sua porta, você consegue liberar só essa porta para o público. Você não precisa se preocupar com SSH, com RDP e outras funcionalidades. E também tem a questão de monitoração. Aqui você vai ter que ter um serviço para monitorar o seu banco de dados, você vai ter que ter a configuração. Você tem que monitorar tanto o serviço, como também o servidor, como também a rede. Aqui é diferente, galera. Você só precisa se preocupar em monitorar o seu banco de dados RDS. Então, você vai ter lá I/O, você vai ter lá memória, CPU, fila, idle, enfim, tem algumas opções que você vai ter todas lá disponíveis no painel que já estão preparadas e vão te mostrar o resultado de como seu servidor está, de como seu banco de dados está. É muito mais fácil você perceber algo de errado olhando essas métricas aqui do que se você parar para olhar essas métricas que você vai ter que customizar aqui. É muito mais fácil, muito mais tranquilo você descobrir algo olhando por um serviço gerenciado, porque o provedor do serviço ele já se preocupou em ter as melhores métricas para você, para te ajudar no dia a dia a fazer um troubleshoot que você precisa, tá bom, galera? Então, isso daí que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Se você não está seguindo o canal ainda, não deixa de seguir. E é isso aí, vamos aprender bastante na AWS. Até o próximo vídeo.